Começando. É isso aí. Então, nós combinamos que em algum momento iríamos trazer uma conversa sobre céu, inferno e purgatório. Chegou. No final está separado o momento para perguntas. Gosto. Fiquem à vontade. E vamos lá. Eu começo com um disclaimer de que existe um viés de análise aqui, tá bom? Então, quando a gente está falando de alguma coisa, nós temos que deixar claro qual é o escopo daquilo que nós estamos falando, qual é o material do qual nós estamos, que nesse escopo se limita, obviamente, né? Todo escopo é limitante. Então, nós estamos falando olha, que material que é? Estamos falando da Bíblia protestante, tá? Então, ou seja, não é incluído aqui os livros que tem na Igreja Católica ou outras igrejas, outras vertentes, né? Nós estamos falando de uma Bíblia geral protestante. E aí, naturalmente, é uma visão teológica, é debatida em vários segmentos, tá bom? Então, vamos lá. O céu na visão protestante. É bem claro, tá? A gente identificar que a visão protestante, ela é muito enviesada numa questão da escritura, tá? Então, como a escritura vai descrever, vai falar sobre certos assuntos. Existe tradição no protestantismo? Existe. Aquelas tradições que são, de fato, vinculadas e comprovadas como vindas dos primeiros, dos fundadores, etc. Né? Então, isso aí é um papo que a gente pode bater depois, mas é mais para ter um disclaimer sobre quando vamos falar de céu, visão. Então, isso envolve Apocalipse, isso envolve o Antigo Testamento. Então, assim, é ponta a ponta, tá, gente? Então, aqui um resumo simples, né? A dimensão na manifestação plena da glória e a presença de Deus. A gente está falando do céu. Então, nós estamos aqui falando da morada de Deus e nosso destino final. Pois é. Tem uma questão da Nova Jerusalém, tem uma questão de renovo da terra, tá bom? Mas existe o céu. Então, é interessante a gente saber exatamente qual é o escopo de cada coisa, tá? Então aqui nós temos a questão separada na questão de Deus, né? Na parte de Deus, a visão de Deus, e a visão do lar para nós, né? Então, falando da visão de Deus, é o lugar onde tem o trono glorioso do Senhor. Então o céu está descrito como o trono do governo eterno e criador. Adoração perfeita, presença de serafins, querubins, anjos adorando continuamente. Luz inacessível. Essa luz inacessível, aqui está descrita, né, como ambiente caracterizado por majestade, pureza e santidade imensuráveis. Por que é inacessível? Na própria palavra diz que se você acessa, você morre. Então, assim, ela é inacessível por agora. Mas para aqueles que vão conviver com Deus na eternidade, não terão esse problema, tá? É onde a gente fala aqui da pureza. Então, vai ocorrer, sim, a purificação das pessoas. É onde ocorre debates futuros ali sobre purgatório, tá? Porque purgatório tem a ver, na visão teológica mais católica, romana, sobre purificação dos salvos, tá? O céu intermediário, então a gente entra aqui na parte do lar, o lar eterno dos salvos. Intermediário é a herança imperecível e reserva aos justos. Então, só para os salvos. Lugar preparado. Cristo subiu para preparar a habitação eterna para a sua igreja. Comunhão plena, restauração final da proximidade entre o Criador e suas criaturas. Então, aquele apartheid, né, que ocorreu entre nós e Deus. E é interessante, né, pegando o material que a Adriana apresentou para nós, Adão, ele viveu até Lameque, né? Hein, Adriana? Eu respondendo com o microfone mutado. Não, tranquilo. E eu nem tô olhando a nossa reunião, então nem tinha como imaginar. Mas foi até Lameque, não foi? Foi, Adão, Exato. isso. E aí o interessante. Lameque foi o último dos patriarcas que viu ele vivo. Exato. E aí
é interessante que, assim, eu não sei se o Lameque era, e assim como todos esses patriarcas, eram alguém na fila do pão para Adão, né? Porque ele com certeza teve muitos filhos, né? Assim vai, né? Então, assim, ele viu muita gente mesmo, um mundaréu de pessoas. Para nós é destacado como você mesmo falou, tá na genealogia, né? Oi. Mas, de alguma forma, foram esses que mantiveram a presença de Deus com eles. Então, eu Isso, creio que eles, de alguma forma, se destacavam no meio do povo. exatamente. E aí, é por isso que eu ia basear o que eu ia comentar agora, mas perfeito, é isso mesmo. Então, naquela frase que você montou, que, meu, eu achei espetacular, te disse isso quando você estava falando do material. Eu falei, meu, muito legal. Ele não viu o final da frase com Noé. É, Ele não viu o final da frase com Noé. E aí, Lameque, você tinha comentado que era, não era angústia, né? Ou condenação, lembra? ao desesperançado. Ao desesperançado. Então assim, ele realmente, ele morreu com a crendo na profecia do Uhum. atendimento. Então ele não viu cumprir em Noé, né? Modo de dizer, não que Noé fosse Jesus, né? Mas já seria um que a gente entende como pré-Cristo nessa situação, né? É interessante. É, mas eles já esperavam que alguma coisa fosse acontecer quando Exato. Matusalém morresse. Ele já, porque Era um sinal, né? porque o nome dele significa que a morte dele trará. Então, eles sabiam que a morte dele traria o alívio, traria alguma coisa. Então, eles estavam assim de olho, quando Matusalém Os morrer, alguma coisa sinais. vai acontecer, e o cara não morria nunca. Muito bom, muito bom. Aí, e aí o que acontece é, então existia essa visão de que um dia vai ter plena comunhão. Então, o céu, ele entra com essa visão de que um dia essa comunhão ela vai estar plena, ela vai estar existindo. Então, da mesma maneira ali que Abraão, desculpa, não, Adão e assim para frente, todos tiveram essa ideia de que um dia estaremos religados com Deus, vendo Ele face a face, né, da maneira correta e não carnal, né, porque Jesus ele tinha que se manifestar carnalmente. E pátria celestial, né, o alvo definitivo e a herança dos peregrinos redimidos nesta terra. E é muito legal a gente entender na questão de que somos peregrinos nessa terra. A Bíblia ela fala em vários momentos que nós não iríamos nos identificar com a terra da maneira como ela está. E é legal essa expressão pátria celestial, né? Que um dia você vai para a pátria, neste momento não está. E nesse momento somos enviados, né? A Nova Jerusalém, ela nós podemos entender ela de algumas maneiras. Eu tenho uma visão, sim, de que você tem a renovação na Terra, tá? Então, você pode ter as duas leituras, mas eu entendo que a Nova Jerusalém, ela vai ser realmente, a Cidade Santa vai ser aqui, quando a Terra for renovada. Mas o que que nós temos de clareza, tá? Então, uma metrópole espiritual descrita em Apocalipse 21. Até o 22 você pega toda essa descrição aqui, tá? Entre Cidade Santa, Nova Criação e Segurança Eterna, tá bom? Mas o 21 tá o grosso das informações. Então, uma metrópole espiritual descrita em Apocalipse 21, construída com muros de pedras preciosas, portas e pérolas, e ruas pavimentadas de puro ouro transparente. Pois é, pode voltar lá, dar uma olhadinha. É aquele ouro que você fala assim, cadê? É um ouro que só Deus que vai mostrar para nós, né? A renovação, então, a nova criação, a renovação de todas as coisas em novos céus e nova terra. Um cosmo reconciliado e curado, livre de qualquer vestígio de dor, choro, morte ou luto. Então, é aquilo. Durante esse período todo, que essa era, tudo precisa acontecer. Precisa acontecer todas as provações,
as angústias, tudo isso, até que os filhos de Deus sejam revelados. Deus vai sarar toda a terra. Inclusive diz que está na palavra que o próprio Deus vai emanar a luz, né? Então temos dúvidas, inclusive, sobre os corpos celestes que emanam luz, né? Porque pode ser que nem sejam necessários. Segurança eterna. Isso aqui é importante, tá, gente? Ausência absoluta do pecado, impureza morais ou maldições. Uma realidade regida por justiça perfeita e segurança definitiva sob luz divina direta. Então, sim, temos a questão de Deus estar iluminando, a iluminação tanto física ali, né, da questão de você poder ver as coisas e tudo mais, quanto também de iluminação, nós estamos falando também no sentido de clareza mental, de entendimento e tudo mais, né? Então é em todos os sentidos aqui. E essa segurança definitiva, nós também estamos falando de que é o seguinte, no momento que você não vai ter pecado, impurezas morais, nós estamos falando aqui que não vai ter mais queda humana. E veja bem, o ser humano não vai ter queda humana aqui, né? Não vai ter aquela queda. Eu não entendo que aqui se aplica aos anjos, tá? E é interessante, porque quando os anjos se rebelaram e tudo mais, ocorreu a queda deles. Quando o homem pecou, teve a queda, porém essa queda ela não foi suficiente para simplesmente, olha, eu vou te apartar para sempre. Tem um plano de salvação que não ocorreu com os anjos. Então aqui eu entendo que se aplica diretamente à criação humana, tá? Aqui para a gente ter uma noção, antes da gente entrar nas definições de inferno, o que a Bíblia está dizendo sobre, eu gosto de fazer análises de dados, etc. E claro, eu usei a inteligência artificial para me ajudar com isso aqui, porque é muita informação para lidar, então foi muito bom. E é interessante, porque esses foram resultados, tá? Olhando na perspectiva de Bíblia protestante, tá bom, gente? Então, a doutrina do céu e a doutrina do inferno, 45% de clareza textual, o que é considerado muito alto. Dezenas de referências diretas quando a gente está falando do céu, e quando a gente está falando do inferno, referências explícitas ao juízo. Então, assim, os dois casos a gente está falando aqui de, fica tranquilo que tá muito claro aqui que está dizendo sobre isso e é bom você ficar ligado, entendeu? Agora, a doutrina do purgatório não tem clareza textual, existe um argumento que é interessante, embora eu discorde dele, que muitos católicos romanos utilizam, dizendo que o purgatório ele não é claro textualmente, assim como a trindade não é clara textualmente. Mas a trindade ela é muito clara, embora ela não esteja explícita, escrita explicitamente. O Antigo Testamento, né, os judeus sabiam claramente que você tem Deus, Pai, e você tem o Espírito de Deus, que se manifestava em diversos momentos nas pessoas e tal. E que o Messias foi chamado, inclusive, de Filho de Deus quando você segue ali nas revelações dadas por Isaías, quando você tem Davi falando sobre. Tem alguns pontos aí na Bíblia falando justamente que o Messias seria o Filho de Deus. Então você tem essa visão trinitária, digamos assim, né? Um único Deus, trino, desde o Antigo Testamento ao Novo. Então, existe muito mais clareza textual sobre a Trindade do que o purgatório, tá? E quando nós vamos entrar no purgatório, aí cai para 10%, né? Então a clareza textual é baixa, depende de interpretação e inferência. Ou seja, você tem que querer muito acreditar no purgatório, tá? Mas, volto a dizer, se você pegar a Bíblia Católica Romana, você tem uma visão muito mais forte de purgatório, mas também você tem muita dúvida de força desses próprios livros. Um deles, que também chega a citar purgatório, é Macabeus. Mas o próprio autor de Macabeus, ele mesmo cita que a literatura dele ali é, pode ter imprecisões, erros. Eu posso depois
falar sobre Macabeus para vocês em algum momento, mas ele mesmo bota em xeque a literatura dele, falando sobre imprecisão. Então, assim, eu tenho muita resistência em crer que Macabeus, por exemplo, seja um livro inspirado por Deus, no momento que o próprio autor coloca dúvidas no material, tá? E não é o único, mas é só para deixar claro para vocês que tem coisas que eu tenho dificuldade ali, né? Então, indo agora para o inferno. Não, não vamos para o inferno, mas para o assunto do inferno. Vamos lá. O inferno na visão protestante. O destino final de condenação e justiça divina para os ímpios. A terminologia inferno, ela tem várias referências bíblicas, tá? E a gente já chegou a comentar isso em alguns outros momentos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o Sheol, o Hades, Guiena e o Lago de Fogo, né? Temos aqui em que momentos nós vamos ter essa visão. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. Hades e Guiena é uma leitura mais grega, né? E o Sheol é já uma leitura já do hebraico mesmo, tá, gente? Inclusive tem diferenças do hebraico do Antigo Testamento para o Novo, ou do Novo não, desculpa, mas para o recente, mas isso é um papo para outra hora. E aí, significado primário, então aqui eu tô lendo, mas eu posso passar depois as referências para vocês, tá? Então, o primário do cânon é a sepultura, para o Sheol, a sepultura e morada geral de todos os mortos. Até porque os judeus, eles não tinham entendimento ainda entre céu e inferno, eles entendiam que as pessoas iam ficar ali aguardando o destino para cada um, mas eles já entendiam que havia uma separação entre aqueles que conviveriam com Deus para sempre e os que estariam apartados, mas eles não deixam claro como uma visão de inferno. E aí depois entende-se que o Hades ele tem uma equivalência ao Sheol hebraico, tá? E quando a gente vai ainda no Novo Testamento, o Guiena, que é citado por Jesus, aí sim nós temos ali Jesus deixando muito claro do que se trata o inferno, né? E aí ele comenta sobre aqui, ó, ele fala, inspirado no vale de Hinom, lixo e fogo contínuo. A Adriana chegou a comentar, quando nós estávamos falando aqui ainda de Mateus, Jesus ele cita ali, né, a gente está falando de um evangelho que cita a passagem de Jesus, né, na Terra, e nós temos ali aquele momento que ele faz a comparação. Ali então havia muita adoração enfim, a divindades, né, a demônios, né, na nossa leitura, e havia sacrifícios, etc. Perto ali havia No descarte, Moloque. lixo, Moloque, né, sacrifício de crianças e tudo mais, né. Jogava-se lixo, tá? Então queimava-se lixo lá e na medida que isso era feito, era lançado lixo, tudo mais, tinha sempre material a ser queimado. E essa foi uma comparação que Jesus fez. Então, cara, no inferno é um sofrimento, é um ranger de dentes. É como o Guiena. Quando ele fala do Guiena, é tipo assim, cara, peraí, é isso? Então, assim, devia se ouvir uma gritaria absurda, porque tinha ali os sacrifícios humanos. Você tinha as crianças que eram mortas ali. Elas não simplesmente matavam a criança e depois queimavam. Não, elas eram queimadas vivas. E tinha tambor tocando enquanto queimava as crianças para abafar o grito das crianças. Uma coisa absurda. Eu entendo que estamos num horário aqui que dá para falar, né? Então é o tipo de coisa assim que é absurda. E então você imagina, você tinha ali os gritos das crianças. Então, enquanto Jesus estava falando isso, quem passou ali tinha essa clareza do que ele estava dizendo. Então, imagina as crianças sendo queimadas, tudo aquilo ocorrendo, aquele lixo, aquele fogo ocorrendo o tempo inteiro. Uma visão destruidora, assim, né? E aí a questão do lago de fogo, né? Então, lugar de juízo cósmico pós-ressurreição. E esse pós-ressurreição, a gente está falando aqui o final de uma era, tá? Então aí aqui envolve a questão mesmo de avaliar os momentos bíblicos, que eu acho que não compensa a gente ficar fazendo aqui, se aprofundando tanto, né? Associação teológica. Então quando a gente está falando do Sheol,
Lugar de silêncio, escuridão e profundezas. Jesus, ele comenta sobre o Sheol, e ele fala da divisão entre o seio de Abraão, que eram as pessoas que estavam aguardando, né, a salvação, o juízo de maneira benéfica, né, e aqueles que iriam aguardar a condenação, a condenação eterna. Então, realmente, assim, esses que estão aguardando a condenação eterna é como se eles estivessem no corredor da morte, né? Eles sabem que vão morrer, só ainda não sabe a data. Tipo, vai ser uma morte eterna, vai ser um sofrimento eterno. Então já é um sofrimento absurdo ali, né? Então era isso. E aí quando a gente vai falar ainda do Hades, que é uma questão parecida, a gente está falando de um lugar intermediário pré-juízo final. O que é o mesmo entendimento do Sheol, só que de maneira resumida. O Gehenna, imagens de punição definitiva e fogo inextinguível, que bate com a questão da descrição, né, o significado primário. E a questão quando a gente fala do Lago de Fogo, a segunda morte, tormento, exclusão perpétua. Então, sai desse lugar intermediário, que é o Sheol, barra Hades, e aí sim, aí a gente está falando do inferno, tá? Aí a gente está falando da segunda morte. Então, o Sheol e o Hades, eu tenho dificuldade de colocar como sendo um inferno, porque senão ali já estava sendo executado o juízo, e não era isso, tá? Quando você tem essa leitura clara. Leitura sobre castigo, o castigo eterno. Então nós temos aqui um tormento consciente, então a pessoa que está lá, ela tem noção plena do que ela fez, ela foi julgada e sabe por que ela está sendo está sofrendo a consequência dos seus atos ali, né? Então, seguindo aqui uma descrição simples, né? Então, a posição protestante, histórica e tradicional defende que os perdidos sofrerão dor e separação intencional e consciente de Deus por toda a eternidade. Todos que estão indo para o inferno tiveram a oportunidade de estar com Deus. E ocorreu a intencionalidade, foi consciente a separação de Deus, tá, gente? Aí envolve aquela discussão de Romanos, que a gente já falou, Deus não chegou lá, não se revelou, etc e tal. A palavra fala que é consciente, tá? Aniquilacionismo. Isso aqui é uma das possíveis leituras teológicas, tá, gente? Mas não significa... esse tormento consciente, todos têm entendimento desse. Daqui para frente, a gente já começa a ter divergências teológicas entre as vertentes, tá bom? Então, a vertente do aniquilacionismo entende o seguinte, que os ímpios sofrerão castigo de forma temporária e serão finalmente desintegrados por completo, deixando de existir sob luz da segunda morte. A gente está falando de almas que deixarão de existir. Eu não estou vinculado ao aniquilacionismo, e nem à imortalidade condicional, tá? Então, que seria essa aqui, vertente ligada à extinção dos ímpios, sustenta que o ser humano não possui alma naturalmente imortal. E aí entra a questão da dádiva exclusiva outorgada em Cristo aos salvos. Então, ou seja, somente os salvos viverão para sempre. E aqueles que estão no inferno, não. A Bíblia não deixa claro que vai ter uma temporariedade nessa situação. Pelo contrário, na verdade, fala sobre a eternidade, sofrimento eterno. Então eu tenho esse entendimento. Eu escutei o barulho de mão levantada. É isso Foi mesmo? Foi Não, eu. então. Manda bala. A Bíblia fala que no final de tudo, o, o inferno será queimado, será lançado nas chamas. Então, entende-se que nesse momento pode haver um fim, onde todas as pessoas já teriam, tipo, pago o preço de não ter vivido com Cristo aqui, não ter aceito o sacrifício dele para si, e nesse momento onde Deus lançaria o próprio inferno nas chamas, todo o mal
acabaria ali, todo mal existente até aquele dia, né? Porque dali para frente ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mal existente até aquele dia acabaria. Então, nesse momento, deixaria de existir, literalmente, tudo. Então, é baseado nisso daí que eles falam que existe um fim. É, eu ainda eu tenho dificuldade, mas eu entendi o embasamento. Mas para mim está lançado no fogo está. Então, eu não entendo, eu acho que é aquela questão da ausência, né? É, aí entra aqueles debates que estão até hoje, né? Mas beleza, obrigado. Ah, que legal, eu tô roxo, né? Agora que eu percebi. E aí temos a questão aqui do entendimento sobre o purgatório, tá? Então, falando aqui ainda sobre o purgatório, agora começa a parte que nós estamos falando aqui sobre diferentes visões, né? Mas vamos lá, divergência exegética, refutação doutrinária e lógica soteriológica, tá? Vamos lá. E ainda aqui eu deixo bem claro que é sobre ótica protestante, tá, gente? Então, análise de textos de purificação. A teologia protestante refuta sistematicamente a ideia de purificação pós-morte a partir das seguintes exegeses. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Protestantes leem este texto como o tribunal de Cristo, julgamento das obras e recompensas do crente, e não purificação dolorosa da alma. Tá? O entendimento simples é aqueles que estão com Cristo limpos estão, porque Ele é a salvação. Então não vai ter uma questão de vai passar por uma limpeza para depois se encontrar com Deus. Não. Ele passou pela limpeza, digamos assim. Então nele estamos limpos. Então é uma transformação. No momento que você morreu, você está de corpo mudado. Você já foi prometido, você já está. Então por isso que a gente tem que a Bíblia fala para nós vivermos como se a gente estivesse já eternamente, entendeu? Porque já somos. Mateus 12, 32. O perdão no mundo vindouro. O entendimento apenas como uma expressão hiperbólica, idiomática, para denotar absolutamente nunca. É justamente aquela passagem, né, Adriana, sobre de pagar o preço, né? Ou eu tô confundindo? Eu lembro que a gente até olhou isso aqui junto, né? Deixa eu pegar aqui. Sobre o mundo vindouro, que o que a gente Não discutiu será é perdoado que neste as, é mundo que nem no as, mundo vindouro. A era. isso, que as pessoas falam que esse mundo vindouro está se referindo ao mundo pós-morte. Só que, na verdade, não. Na verdade, é o mundo vindouro pós-arrebatamento, né? Pós-vinda de Cristo. Mas Sim, esse mundo aqui em que nós vivemos mesmo, e não o mundo pós-morte. sim. Então, porque você acaba entendendo justamente por era, né? Você tem a era de agora, você vai ter a era depois, e nessa questão aqui é o momento do perdão. Depois, não tem, né? E aí você tem a questão de ser perdoado aqui e não, ou, digamos assim, você tem a possibilidade do perdão agora ou perdão depois. E tem coisas que não tem. Então, depois não vai ter. E essas aí que não tem, não teria nem agora, né? Apocalipse 21, 21. A exigência da pureza para adentrar no céu e plenamente suprida em vida através da justificação pelo sangue de Jesus. Então é quando a gente fala justamente de que em vida você já foi justificado. Volta naquele ponto de que nós estávamos falando, de que a purificação ocorre já nesse momento, quando você já foi justificado, tá? Então, Deus não fica agindo por meio de, como fala, obras como, eu vou jogar um azeite em você, etc., rituais.
Deus não fica agindo por meio de rituais. O que está feito, está feito. Quando ele deu ordens para o universo ser criado, ele deu ordens. O único que ele foi lá e colocou a mão para fazer alguma coisa foi em nós, na hora de criar o ser humano. Então a purificação é simples nesse sentido, né? E aí refutações bíblicas do purgatório, né? Presença imediata com Cristo. Exemplos de entrada direta no paraíso celestial sem etapas de purgatório. Lucas 23, 43. Cristo garantiu ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso, sem necessidade de expiação temporária. Então, não deu tempo de ir lá, rapidinho ali, ó, vai lá, paga teus pecados ali rapidinho, depois você entra. Não rolou. Hoje mesmo estarás comigo. Filipenses 1, 23. O apóstolo Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que ele considera incomparavelmente melhor. Então é aquela coisa, o entendimento fechou o olho, abriu o olho, né? Então você vai, para quem faleceu, ou você encontra com Deus, né, no sentido de estar salvo, ou você encontra com Deus no sentido de ser julgado, né? Então é uma leitura bem assim, é um céu express ou inferno express. A entrega é rápida e garantida. E aí nós temos aqui o 2 Coríntios 5:8. Estar ausente do corpo, equivalente a estar presente com o Senhor. É a mesma coisa aqui, né? Estar desencarnado, né? Nessa hora. Então, suficiência da obra da cruz. Esse é um ponto aqui importante. E muito caro, muito sério, tá, gente? Porque nós estamos falando aqui de que o que purifica, você vai se purificar, você vai ser convencido dos seus erros depois que faleceu. É meio complicado isso. Na verdade você ter sido tratado aqui, ponto. E aí, por quê? Porque a salvação não depende de você, não é obra. Não é a obra que salva, é pela fé. Então é muito sério, tá? Porque senão a gente está falando que a obra de Cristo ela é incompleta e só pode ser completa depois. Isso é bem lógico, tá? A lógica da justificação impede a tese do purgatório. Então, Hebreus 10, 14. Com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E a gente está falando de Cristo. A glorificação instantânea. A transformação final do salvo ocorre no momento da morte ou no arrebatamento. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois segue o juízo, né? Depois disso segue-se o juízo. E aqui nós chegamos na parte de perguntas e, se Deus quiser, as respostas. Porque tem respostas que são complicadas, porque nem mesmo as teologias estão... tem entendimento, todo mundo tem o mesmo entendimento. Então a gente, pelo menos, dá aquela resposta que dá. Beleza? Lembrando também que começaram a falar a respeito de um lugar onde seria a antessala do céu aí, lá pelo ano 500 e tralalá, foi o Papa Gregório, alguma coisa, que começou a falar a respeito disso. Então, até o ano 500 e pouco, ninguém imaginava, não passava pela mente das pessoas a possibilidade de existir um local que as pessoas iriam temporariamente antes de ir para o céu. E essa ideia surgiu, não que foi estabelecida. Ele começou a falar a respeito disso, a levantar essa questão, que tinha essa possibilidade, até porque, infelizmente, era um meio da igreja arrecadar dinheiro também com isso, né? Porque aí, se existe uma possibilidade de fazer oração para a pessoa sair do purgatório, que ainda não tinha esse nome, aí podia-se pagar coisas para a igreja fazer coisas, e aí só no ano 1200 ou 1500, alguma coisa assim, que aí sim foi estabelecido oficialmente que existe o purgatório,
como um local, uma região, onde as pessoas passam por ali antes de estar indo para o céu. Então, é um conceito, se a gente vai falar em termos bíblicos, um conceito muito recente, Uhum. né? Não é algo que sempre acreditaram, que sempre pensaram, que sempre entenderam que a Bíblia dizia isso. Não. Foi algo gerado, iniciado no ano de 500 e qualquer coisa, e formalizado não lembro se é 1200 ou 1500. Então, é um conceito bastante recente. É isso. Fala, mãe. Eu penso Ah, assim, pera, só um minutinho. Ah, tá sendo gravado ainda? Ah, sim. Deixa eu parar. Bem lembrado, obrigada. Imagina.